início, né? Pode ser ali a partir da historinha mesmo. Da historinha mesmo, então. Obrigada. Obrigada, Érica, por lembrar. E a pronúncia é Manauí mesmo, né? Era uma vez um homem que vinha cortejar duas irmãs gêmeas. Você não poderá se casar com elas, a não ser que consiga adivinhar seus nomes, dizia, porém, o pai das moças. Manauí tentava e tentava, mas não conseguia adivinhar os nomes das irmãs. O pai das moças abanava a cabeça e mandava Manauí embora todas as vezes. Um dia, Manauí levou seu cachorrinho junto numa visita de adivinhação. E o cachorrinho percebeu que uma irmã era mais bonita do que a outra, e que a outra era mais delicada do que a primeira. Embora nenhuma das duas irmãs possuísse todas as virtudes, o cachorrinho gostou muito delas, porque elas lhe deram petiscos e sorriram olhando fundo nos seus olhos. Também naquele dia, Manauí não conseguiu adivinhar os nomes das jovens e voltou irritado para casa. O cachorrinho, porém, voltou correndo para a choupana das irmãs. Ali ele enfiou a orelha por baixo de uma das paredes laterais e ouviu as moças dando risinho e falando sobre como Manauí era bonito e másculo. Enquanto falavam, as irmãs se chamavam mutuamente pelo nome. E o cachorrinho, tendo ouvido, voltou correndo com a maior velocidade possível para seu dono, para lhe passar a informação. No caminho, porém, um leão havia deixado um grande osso ainda com carne perto do caminho, e o minúsculo cachorrinho sentiu imediatamente o cheiro. Não pensou em mais nada e se desviou mato adentro, arrastando o osso. Ali, ele lambeu e mordiscou o osso com grande prazer, até que todo o sabor desapareceu. O pequeno cãozinho de repente se lembrou da tarefa esquecida, mas infelizmente ele também havia esquecido os nomes das moças. Por isso, ele correu de volta à choupana das gêmeas e dessa vez já era de noite e as jovens estavam passando óleo nos braços e pernas uma da outra e se arrumando como se fossem para uma festa. Mais uma vez, o cãozinho as ouviu chamando-se mutuamente pelo nome. Ele deu pulos de alegria e estava correndo pelo caminho afora, na direção da choupana de Manauí, quando do meio do mato veio o aroma de noz moscada fresca. Ora, não havia nada que o cachorrinho adorasse mais do que noz moscada. Por isso, ele se desviou um pouco do caminho e correu para o lugar onde uma bela torta de laranjas estava esfriando em cima de uma tora. Bem, logo a torta já não existia mais, e o cachorrinho tinha um adorável hálito de noz moscada. Enquanto voltava de volta para casa, com a pança cheia, tentou pensar no nome das moças, mas, mais uma vez, os havia esquecido. Finalmente, o cachorrinho tornou a voltar correndo até a choupana das irmãs. E dessa vez as irmãs estavam se preparando para se casar. Não, pensou o cachorrinho. Quase não tenho mais tempo. E quando as irmãs se chamaram pelo nome, ele guardou os nomes na mente e saiu em disparada, com a determinação resoluta e absoluta de que nada iria impedi-lo de transmitir os preciosos nomes a Manauí imediatamente. O cãozinho vislumbrou caça pequena, recém-morta no caminho, mas a ignorou e saltou por cima dela. Por um instante, pareceu-lhe sentir o aroma de noz moscada no ar, mas ele o ignorou e preferiu continuar correndo na direção da sua casa e de seu dono. No entanto, ele não contava com a possibilidade de um estranho de negro saltar do mato, agarrá-lo pelo pescoço e sacudi-lo ao ponto de seu rabo quase cair, pois foi o que aconteceu. Diga-me aqueles nomes, diga-me os nomes das moças para que eu as possa conquistar, gritava o estranho o tempo todo. O cãozinho achou que ia desmaiar com aquele punho apertando o pescoço, mas lutou com bravura. Ele rosnou, arranhou, esperneou e, afinal, mordeu o estranho entre os dedos.
Os dentes do animal picavam como vespas. O estranho berrava como búfalo indiano, mas o cãozinho não o soltava. O estranho correu pelo mato adentro com o cãozinho pendurado numa das mãos. Solte-me, solte-me! Cãozinho, e eu o soltarei, implorou o estranho de negro. Não me volte por aqui, rosnou entre dentes o cãozinho, ou não verá mais a luz do dia. E assim o estranho fugiu pelo mato, gemendo enquanto corria. O cachorrinho prosseguiu mancando, meio correndo pelo caminho até encontrar Manauí. Muito embora seu pelo estivesse sujo de sangue e suas mandíbulas doessem, os nomes das jovens estavam bem nítidos na sua mente, e ele se aproximou de Manauí, claudicante, mas feliz da vida. Manauí lavou os ferimentos do cãozinho, e este lhe contou toda a história, assim como o nome das moças. Manauí correu de volta até a aldeia das moças com o cachorrinho nos ombros, e as orelhas do cachorro dançavam ao vento como o rabo do seu cavalo. Quando Manauí chegou até o pai com o nome das filhas, as gêmeas receberam Manauí completamente vestidas para viajar com ele. Elas haviam estado à sua espera o tempo todo. Foi assim que Manauí conquistou 2 das donzelas mais belas da região. E todos os 4, os irmãos, as irmãs, Manauí e o cãozinho, viveram juntos em paz por muito tempo. Eu não vou ler isso aqui, não. Crick, crack, crouch, not these stories is hold. A natureza dual das mulheres. Com os contos folclóricos, assim como com os sonhos, podemos interpretar seu conteúdo em termos subjetivos, em que todos os símbolos retratam aspectos da psique de uma única pessoa, mas também podemos compreendê-los em termos objetivos, na medida em que estejam associados a condições e relações do mundo exterior. Examinaremos aqui o conto de Manauí, mas sob o aspecto do relacionamento entre uma mulher e seu parceiro, tendo em mente que muitas vezes, como é por fora, é como é por dentro. A história decifra um segredo antiguíssimo das mulheres, que é o seguinte: para conquistar o coração de uma mulher selvagem, seu parceiro deve entender profundamente sua dualidade natural. Embora pudéssemos, em termos etnológicos, encarar as 2 mulheres na história como noivas numa cultura polígama, a partir de uma perspectiva arquetípica, essa história fala do mistério de 2 poderosas forças femininas numa única mulher. A história de Manauí contém todos os fatos essenciais para a intimidade com a mulher selvagem. Manauí, através de seu cão fiel, adivinha os 2 nomes, as 2 naturezas do feminino. Ele não sairá vencedor a não ser que resolva o mistério. E precisa usar seu próprio self instintivo, o self cão, para conseguir o que deseja. Qualquer um que seja íntimo de uma mulher selvagem está de fato na presença de 2 mulheres, um ser exterior e uma criatura interior, um que habita o mundo terreno e o outro que vive no mundo não tão visível. O ser exterior vive à luz do dia e é observado com facilidade. Muitas vezes é uma pessoa pragmática, aculturada e muito humana. Já a criatura costuma chegar à superfície vindo de muito longe e, com frequência, aparece e desaparece rapidamente, embora sempre deixe uma sensação, algo de surpreendente, original e sagaz. O esforço de compreender essa natureza dual das mulheres às vezes faz com que os homens, e até mesmo as próprias mulheres, fechem os olhos e bradem aos céus em busca de ajuda. O paradoxo da natureza das gêmeas, da natureza gêmea das mulheres reside no fato de que, quando um lado está mais frio sentimentalmente, o outro lado está mais quente.
Quando um lado é menos apressado e mais rico em termos relacionais, o outro pode até certo ponto ser gélido. Muitas vezes um lado é mais feliz e maleável, enquanto o outro sente um anseio por não sei bem o quê. Um lado pode ser cheio de alegria, enquanto o outro é lamentoso e melancólico. Essas duas mulheres que são uma são elementos separados, porém associados, que se combinam em milhares de formas. Continua? Alguém quer continuar? Continua? A força de ser dois. Embora cada lado da natureza de uma mulher represente uma entidade separada, com funções diferentes e capacidade de discernimento, eles devem, à semelhança do cérebro com seus corpos colossal, ter um conhecimento ou uma tradução um do outro e, portanto, funcionar como um todo. Se a mulher esconde um dos lados ou privilegia um dos lados em demasia, ela tem uma vida desequilibrada que não lhe permite acesso ao seu pleno poder. Isso não é bom. É necessário desenvolver os dois lados. Há muito que aprender acerca da força de ser dois quando examinamos o símbolo dos gêmeos. No mundo inteiro, desde tempos remotos, considerou-se que os gêmeos fossem dotados de poderes sobrenaturais. Em algumas culturas, existe toda uma disciplina dedicada ao equilíbrio da natureza dos gêmeos, pois eles são considerados duas entidades que compartilham uma alma. Mesmo após a morte, os gêmeos recebem alimento, a atenção de conversas, presentes e sacrifícios. Em diversas comunidades africanas e do Caribe, disse que o símbolo das irmãs gêmeas possui Juju, a energia mística da alma. Portanto, exige-se que as gêmeas recebam cuidados impecáveis para que não recaia um mau agouro sobre toda a comunidade. Uma precaução da religião de voodoos no Haiti exige que as gêmeas sempre recebam exatamente as mesmas porções de alimento para que, assim, seja sumariamente eliminada a possibilidade de inveja entre as duas. Ainda mais no entanto, para impedir que uma delas define, pois se uma morrer, a outra também morrerá. E os benefícios espirituais que elas proporcionam à comunidade estarão perdidos. Da mesma forma, a mulher tem enormes poderes quando os aspectos duais individuais são reconhecidos conscientemente considerados unidade, mantidos unidos em vez de separados. O poder de ser dois é muito forte e nenhum dos dois lados deve ser negligenciado. Eles precisam ser alimentados da mesma forma, pois juntos proporcionam ao indivíduo um poder excepcional. Ouvi uma vez uma história de um velho afro-americano no Centro-Sul. Ele surgiu de um beco quando eu me encontrava sentada em meio às pichações de um parque no centro da cidade. Algumas pessoas diriam que ele era maluco, pois falava com todos e com qualquer um. Ele arrastava os pés e mantinha um dedo em riste, como se quisesse verificar a direção do vento. Os cuentistas reconhecem que essas pessoas teriam sido tocadas pelos deuses, e nós as chamamos de El Bulto, a trouxa, porque elas carregam certo tipo de mercadoria e a exibem para quem quiser olhar. Este El Bulto, especialmente simpático, me deu uma história a respeito da transmissão ancestral. Ele intitulou a história de Um Pauzinho, Dois Pauzinhos. Esse é o costume dos antigos reis africanos, sussurrou. Na história, o velho está à morte e chama a família para perto de si. Ele dá um pauzinho curto e resistente a cada um dos seus muitos rebentos, esposas e parentes. Quebrem o pauzinho. Determina ele. Com algum esforço, todos conseguem quebrar seus pauzinhos ao meio.
É isso que acontece quando uma pessoa está só e sem ninguém. Ela pode ser quebrada com facilidade. Em seguida, o velho dá a cada parente mais um pauzinho. É assim que eu gostaria que vocês vivessem depois que eu me for. Juntem seus pauzinhos em feixes de 2 ou 3. Agora partam esses feixes ao meio. Ninguém conseguiu quebrar os pauzinhos quando eles estão em feixes de 2 ou mais. O velho sorriu. Temos forças quando nos juntamos a outra pessoa. Quando estamos juntos, não podemos ser quebrados. Da mesma forma, quando os dois lados da natureza dual são mantidos juntos no consciente, eles têm um poder tremendo e não podem ser fragmentados. É essa a natureza da dualidade psíquica, das gêmeas, dos dois aspectos da personalidade feminina. Sozinho, o self mais civilizado vive bem, mas sente uma certa solidão. Sozinho, o self selvagem também vive bem, mas anseia pelo relacionamento com o outro. A perda dos poderes psicológicos, emocionais e espirituais das mulheres tem como origem a separação dessas duas naturezas e a simulação de que uma delas não mais existia. Essa história pode ser interpretada como um relato sobre a dualidade masculina, assim como sobre a feminina. O homem manauí tem sua própria natureza dual, o lado humano e o lado cachorro. Sua natureza humana, embora simpática e carinhosa, não lhe basta para ter sucesso na corte. E na sua natureza canina, seu lado instintivo, que tem a capacidade de se esgueirar até perto das mulheres selvagens, e, com sua audição aguçada, ouvir seus nomes. É o self-cão, que aprende a superar as seduções superficiais e a reter os conhecimentos mais importantes. É a natureza canina de Manauí, que tem a tenacidade e a audição apurada, os instintos para se enfiar por baixo de paredes e para encontrar, perseguir e resgatar ideias valiosas. As forças masculinas podem incluir tipos de energia semelhantes à do Barba Azul ou ao do assassino Mr. Fox, e por esse motivo tentam demolir a estrutura dual das mulheres. Esse tipo de pretendente não consegue tolerar a dualidade e procura a perfeição, procura a verdade única, a substância feminina imutável e inalterável, encarnada na única mulher perfeita. Cuidado! Se você encontrar esse tipo de pessoa, fuja para o outro lado com a maior rapidez possível. É melhor ter um namorado do tipo Manauí por dentro e por fora. Ele é um pretendente muito melhor, já que nutre intensa devoção pela ideia de ser dois. E o poder de ser dois está em agir como uma entidade única. Una. Portanto, Manauí deseja tocar essa combinação misteriosíssima e onipresente da vida da alma na mulher. E ele dispõe de uma soberania própria, já que ele próprio é um homem natural, ligado ao selvagem. Tem uma sintonia com a mulher selvagem e sente atração por ela. Entre aquela tribo de homens amontoadas na psique da mulher, cujos membros são chamados pelo junguiano de ânimos, existe também uma atitude semelhante à de Manauí, que procura e reivindica a dualidade da mulher, que a considera valiosa, acessível e desejável, em vez de diabólica, feia e desprezível. Manauí quer esteja no mundo interior, quer no mundo exterior, representa um amante novo, mas cheio de fé, cujo desejo principal é o de identificar e compreender o luminoso duplo na natureza feminina. Gente, que linda, né? Continua? Acho que lê mais esse subtítulo, daí a gente para. Pode ser? Como é? Pode ler mais esse subtítulo, daí a gente para. Certo. Pode ser? Então vamos lá. O poder do nome. Dar o nome a uma força, uma criatura, uma pessoa ou um objeto tem algumas conotações. Nas culturas em que os nomes são escolhidos com cuidado pelo seu significado mágico auspicioso, saber o verdadeiro nome de uma pessoa representa conhecer a trajetória da vida
e os atributos da alma daquela pessoa. É o motivo pelo qual o nome verdadeiro é muitas vezes mantido em segredo. Está na proteção do seu nome, para que ele ou ela possa crescer e cumprir o potencial do nome. E na proteção do próprio nome, de modo que ninguém o avilte ou prejudique. E assim, para que a autoridade espiritual de cada um possa se desenvolver até suas proporções plenas. Nos contos de fadas e lendas populares, existem diversos aspectos relacionados com o nome, e estes estão em atividade no conto de Manauí. Embora haja alguns contos nos quais o protagonista procura pelo nome de uma força malévola a fim de exercer poder sobre ela, é ainda mais comum que a procura pelo nome tenha como objetivo invocar aquela força ou aquela pessoa, chamá-la para que se aproxime e entrar num relacionamento com essa pessoa. Esse último é o caso da história de Manauí. Ele viaja de um lado para o outro sem parar, no esforço sincero de atrair o poder das duas para dentro de si. Ele está interessado em descobrir seus nomes, não para se apoderar do poder delas, mas sim para conquistar um poder pessoal igual ao delas. Conhecer os nomes representa adquirir consciência acerca da natureza dual e reteira. Por mais que desejamos, e mesmo recorrendo ao nosso próprio poder, é impossível ter um relacionamento em profundidade sem o conhecimento dos nomes. A adivinhação dos nomes da natureza dual das duas irmãs é uma tarefa, a princípio, tão difícil para as mulheres quanto para os homens. No entanto, não é necessário que haja grande angústia no que lhe diz respeito. Se estivermos interessadas em descobrir os nomes, então estaremos no caminho certo. E quais são os nomes exatos dessas duas irmãs simbólicas na psique da mulher? É claro que os nomes das dualidades variam de uma pessoa para a outra, mas eles costumam representar opostos de alguma espécie. Como grande parte do mundo natural, eles de início podem parecer tão imersos a ponto de não apresentarem padrão ou repetição. No entanto, a observação cuidadosa da natureza dual, as perguntas que lhe fazemos e a atenção às suas respostas logo revelarão um modelo geral, um modelo que é imenso, a bem da verdade, mas que tem uma estabilidade como a das ondas que chegam e recuam. Suas marés altas e baixas são previsíveis, suas correntes profundas podem ser mapeadas. No entanto, da adivinhação dos nomes, dizer o nome de uma pessoa representa fazer o desejo por elas ou abençoá-las cada vez que seu nome é pronunciado. Identificamos esses dois temperamentos em nós mesmas e, a fim de nos vincularmos a eles. Quando nomeamos, descobrimos significados pessoais e ocultos, bem como a beleza selvagem de ser mulher, não importando as personalidades dos aspectos opostos. Essa identificação e esse vínculo são chamados, em termos humanos, de amor a si mesmo. Quando ele ocorre entre dois indivíduos, é chamado de amor pelo outro. Manauí insiste em tentar adivinhar, mas não consegue descobrir os nomes das gêmeas apenas com a sua natureza comum. Seu self-cão age em seu benefício. É frequente que as mulheres anseiem por um parceiro que tenha esse tipo de persistência e inteligência para continuar a procurar entender sua natureza profunda. Quando ela encontra um parceiro com essas qualidades, ela lhe dedica amor e lealdade pela vida fora. Na história, o pai das gêmeas age como guardião de um par místico. Ele simboliza uma característica intrapsíquica, real, que garante a integridade de coisas que ficam juntas e que não são separadas. É ele que testa o valor, a correção do pretendente. Ter um guardião desse tipo é bom para as mulheres. Nesse sentido, seria possível dizer que uma psique saudável testa novos elementos que se apresentem para nela se inserir. Para que a psique tem sua própria integridade, um processo de triagem. Uma psique saudável
que contenha um guardião paternal não aceita simplesmente qualquer pensamento, atitude ou pessoa, apenas aquelas que são sensíveis ou que se esforçam para ser. O pai das duas irmãs diz: espera aí, enquanto você não me convencer de estar interessado em ter conhecimento profundo da essência verdadeira, seus verdadeiros nomes, não poderá ter minhas filhas. O pai está querendo dizer que não se pode alcançar o conhecimento dos mistérios das mulheres sem grande esforço. É preciso antes trabalhar. É preciso persistir no estudo da questão. É preciso que você se descubra cada vez mais próximo da verdade real desse enigma da alma feminina. Empresa que é tanto uma descida quanto uma charada. Continua? Que história, né? Acho que dá pra Não é? parar por aí, né? Ela é bem curtinha essa historinha, esse capítulo. Olha, eu não sei vocês, mas esse livro conversa comigo, gente. É indescritível, não pode. Parece que tá aqui dentro e quando eu preciso escutar, ele fala o que eu estou precisando escutar, porque é exatamente isso que eu tô vivendo no momento, sabe? De equilibrar Idem. as duas gêmeas, sabe? Nossa, incrível. Adorei. E eu acho que a transição dessas luas, não foi, desses eclipses, ele também veio trazer assim essa conscientização, né? Da gente dar espaço para essa mulher selvagem, né? Essa mulher misteriosa, né? Que a gente só via naquela certinha, que a gente quer obedecer, que a gente quer fazer as coisas do jeito que a sociedade pede, do jeito que as pessoas pedem que a mulher se comporte, né? Mas aí eu achei engraçado que esses ciclos da Lua, eu não sei se para vocês observaram que está completamente diferente as coisas. Você está vendo, assim, não sei se é pelo ciclo, mas a gente está mais segura, está mais decidida, tá mais até se orgulhando. Olha, vocês não estão se achando mais bonitas, não, esse período? Né? Quem está É que a gente sentindo tá se isso? cuidando mais, né? Eu vejo que esse período de quarentena veio justamente para isso. Eu sempre, não sei, acho que travou minha. Acho que travou o meu vídeo, né? Vocês estão me escutando? Então, eu estou. Eu tô E a gente ouvindo tá também. Agora a conexão deu uma falhada. Mas eu sempre falo que eu acho que essa quarentena veio para isso, sabe? Pra gente parar e se aprofundar, sabe? Na gente, em todos os aspectos. A gente tá se cuidando mais. Eu até me sinto meio mal às vezes, porque parece que foi bom, sabe? Parece que foi bom ter parado esse tempo todo. Nossa, não sei nem se é o modo certo de dizer, sabe? Porque pessoas morreram, né? Mas foi bom parar esse tempo e olhar para gente com mais cuidado, se cuidar, se nutrir, né? Eu acho que é por aí, né? Eu concordo contigo isso. Marisa, eu tenho, e para mim está sendo assim, ó, eu estou me respeitando mais como mulher, sabe? Como as minhas vontades. Eu acho que cada vez que a gente lê, eu acho, não, tenho certeza, hoje aconteceu uma coisa que eu fiquei muito chateada. Aí eu pensei, eu me atrasei um pouquinho também, Marisa. Pensei assim, eu não gosto de passar energia assim. Eu gosto muito de passar uma energia boa, né? Mas eu vou, porque isso é uma coisa boa para mim. Esse capítulo foi para mim. Que bom que você veio, Foi né? literalmente para mim. Muito. Quando começou a falar ali das gêmeas, opa, é isso eu. Então, é maravilhoso. Então, essa parte, eu concordo com a Izzy, concordo com a Marisa, quando ela fala da gente se achar mais bonita. Eu até que
eu estou me sentindo mais segura agora, dos meus atos, das minhas escolhas, né? Mas está mudando sim. Eu estou sentindo uma diferença no ar, uma coisa, os nossos ciclos, nossos encontros, nossas rodas, cada vez mais agregando mais. É assim, eu tô sozinha. Sozinha não, eu tô aqui só com o meu filho e meu marido, né? Então, eu posso dizer que vocês é minha segunda família agora. Eu tô me, Que lindo. assim, como é que se diz? Me A gente, abrindo a gente tá criando e intimidade, né, Raquel? é, Eu sinto isso, a cada roda parece que a gente tá assim mais entrosada, sabe? É o que a Érica tava falando comigo outro dia ali no WhatsApp. É, eu não quero que essa roda acabe nunca. A gente vai achar verdade. cada vez mais Eu tô títulos pra gente, né, continuar. Porque É, é isso que eu sinto também, sabe? Que a gente tá se aproximando, sabe? Que a gente está fazendo muita troca. Essa história acho que veio no momento certíssimo, gente, porque é isso, a gente está aí equilibrando, né, as coisas, é o que ela fala, né, a natureza dual, né, das mulheres. então, e olha que interessante, juntando essas duas observações de vocês, antes eu pensava assim, ó, que eu tinha que doar muita energia boa para as pessoas. Mas aqui a gente está numa roda que a gente também pode. Um dia eu puxo, dou a mão para quem precisa, e outro dia eu posso pegar a mão, né? Então, a impressão que eu tenho é que tudo se encaixa, tudo está se encaixando cada vez mais. E essa energia que está fluindo de todas nós aqui está montando nosso quebra-cabeça, né? Então, eu tô adorando. Só posso agradecer. Ah, eu também, só agradeço. Eu achei a leitura de hoje incrível. E aí é engraçado que a gente vai pegando aquilo que mais precisa ou que a gente está mais afinado, né? E aí lá vem eu de novo falando da energia masculina também, né? Que é o que a gente assim como a gente tem essa dualidade, o homem também tem, né? E aí ficou bem claro isso também nessa questão do cachorro, né? Que aí segue os instintos e que todos somos duais, né? E isso é incrível. E eu achei interessante ele fazer essa alusão também, né? Dessas forças masculinas podem incluir todos os tipos de energias semelhantes à do Barba Azul, do assassino, né? Que são essas energias que não aceitam a nossa dualidade, né? Que é bem o que a gente vive dentro dessa sociedade hoje, né? Como vocês já falaram. A gente tem que ser sempre a boazinha, essa é bem-vinda. A que agita o sistema, que impõe as suas opiniões, ela não é bem-vinda, né? E esse momento que a gente está vivendo é bem isso mesmo, é esse buscar a mulher selvagem. Eu compreendo muito essa sua fala, Isa, de que foi bom essa pausa, né? É claro que a gente tem que ter esse amor com essas outras pessoas também, que não está sendo bom para elas, né? Mas é uma oportunidade que a gente também tem que abarcar, que é o que a gente está fazendo, essa oportunidade que a gente está tirando proveito dela, né? E a gente não tem que se sentir culpado por isso, né? A gente tem que agradecer pela nossa oportunidade, né? Eu acredito muito nisso. Eu já fiquei muito apegada nessa energia do medo, da culpa, da agonia no início da quarentena, né? A gente fica mesmo frustrado, mas a gente vai mudando essa percepção também para o que eu posso fazer, como que eu posso contribuir, né? E aí a gente vai deixando a culpa mais para lá, põe ela na caixinha, e a gente aproveita alguns benefícios. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer sempre, né? Sempre tentar tirar o melhor proveito, né? Ver sempre o lado bom, por mais clichê que isso pareça falar, né? Sempre tirar o lado bom, né? Mas se não for assim,
a gente nunca vai conseguir dar a volta por cima, né? Eu acho que a gente sempre tem que tentar sim ser positivo e enxergar, né, o que que isso está me trazendo no momento de bom, o que que eu estou tirando disso, né, o como que eu posso aplicar, né, dentro do meu processo. E essa quarentena foi isso, pelo menos para mim. Acho que não só para mim, porque a procura, parece que a procura pelo esse autoconhecimento nesse período aumentou muito, sabe? Eu senti isso lá pela página, sabe? Que, assim, nesses quatro últimos meses, as pessoas vieram conversar mais, sabe? Para procurar conhecimento, sabe? E se entender, olha, eu tenho esse conhecimento teórico, mas agora esse momento está sendo muito útil para mim trazer isso para a prática. Eu quero entender isso como que funciona na prática, né? E isso é muito importante também, porque às vezes a gente fica, né, eu sempre falo, só na teoria, né, na leitura, e não leva isso para nossa vida, né? E essa história, assim, nossa, foi perfeita, gente. Eu não tenho nem o que muito falar, porque veio assim, sabe, só reforçar tudo isso que eu tô vivendo, que a gente tá vivendo, né, como sociedade, né? Outra coisa da leitura que eu achei muito interessante é essa existência do pai, né? Que o pai faz a aprovação se é bom ou não. Isso é muito interessante, né? Dentro da nossa psique. A gente tem um guardião, né? A nossa intuição. Ela indica, quando a gente está exercitando ela, né? Tá com a psique saudável, ela indica o que entra, o que a gente quer. E esse período a gente está exercitando isso, né? Eu não sei vocês, mas eu tô aprendendo a dizer não para um monte de coisa. Eu tô me sentindo assim, super vencedora. Eu ia dizer uma coisa, agora tu já fez assim com um jeitinho que eu ia dizer que o não é libertador, né, Érica? Aí tu fez, eu tô me sentindo, É isso. legal. Fala, A gente chega, Marisa. fica assim, embevecida, né? Quando começa a descobrir essa força, né? Essa mulher que existe dentro da gente, né? E assim, como tem ainda muitas mulheres que ainda não despertaram para isso, né? Que estão vivendo. Assim, eu sei que cada um tem o seu momento, né? E cada um tem as suas experiências a passar, né? Para que comece a descobrir. Mas eu acredito, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? E parou aqui? Pronto, eu acredito assim que a gente que está passando por essa experiência que a gente não sabia, eu tenho certeza que principalmente a Isa, né, ela que é a líder, né, assim, foi ela que criou o grupo e tudo, então foi ela que puxou, né. Assim, somos poucas, né, vocês observaram que a gente é constante, né, entrou uma, sai outra, vira, mas a gente está sempre aqui. E a gente tá adquirindo um conhecimento que está fortalecendo, como a Raquel falou, que ela considera, né, a gente uma segunda família, porque a gente passa a falar de coisas que condiz umas com as outras, entendeu? E, assim, eu acho que quando a gente fala em sororidade, eu acho que é isso, é você ter cúmplices no teu pensamento, na tua forma de agir e saber que você não está sozinha, né? E, assim, eu digo assim, que já que a gente está tendo essa oportunidade, tem muita gente que não consegue, devido a crenças limitantes, a se abrir, né? Para se conhecer, para saber quem é essa mulher, de onde é que ela vem, né? Para onde é que ela, não é nem de onde é que ela vem, é para onde ela quer ir, né? Porque quando a gente não tem quando eu não me conheço e quando eu não sei para onde ir, como diz na história da Alice, a Érica aí é que é boa nas histórias, que ela diz bem, né? Que ela chega pro gato e diz,
Ele pergunta para onde ela quer ir, né? E ela diz, eu quero ir para qualquer lugar. Eu diz, bem, então, eu não sei. Ele diz, bem, se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve, né? Então, assim, eu acredito que o nosso caminho, a gente sabe, a gente sabia para onde ir, só não estava com esse caminho. E eu acredito que o livro aqui, cada um andando a sua parte nesse banquete, a gente está começando a construir um caminho, e esse caminho não é qualquer caminho. Qualquer caminho já não nos basta, tem que ser um caminho certo, um caminho que eu tenho consciência para onde é que aonde ele vai me levar. E assim, a gente que está aqui despertar isso em outras mulheres. Eu sei que nem todas estão preparadas, mas como a gente não sabia que essa história iria se transformar, esse grupo iria se transformar numa família, tem muita gente aí também que está precisando, né? É só a gente, assim, despertar em cada uma. Né? Dentro disso que você falou. Vocês entenderam, né? O que eu quis Sim, eu falar. acho que é propósito, sabe? É a questão do propósito. A gente tem, quando a gente se reúne, busca conhecimento e busca se autoconhecer, a gente fica cada vez mais alinhado com o nosso propósito. E é isso, né, que você falou que não é qualquer caminho mais que basta. É justamente por causa disso, porque a gente está se alinhando cada vez mais, né? E dentro disso que a Raquel falou também sobre o grupo, né? Sobre a gente estar formando, né, uma egrégora, né? Uma família. Que aqui eu sinto que eu posso ser vulnerável, sabe? Porque lá na página as pessoas meio que me veem como sendo uma pessoa que sabe de tudo já, sabe? Que não tem ali os seus processos, que está ali só para guiar. E uma pessoa assim, tipo uma biblioteca, sabe? Você quer saber alguma coisa, você vai lá e pergunta. E muitas vezes as pessoas vêm até mim e eu não sei responder algumas coisas, sabe? Eu não sei, tipo, eu tô estudando também, entende? E esse grupo veio assim para me ajudar nessa parte, sabe? Que eu tô aprendendo também, sabe? Eu não tô aqui para ensinar. Eu até posso ensinar, mas eu também tô aprendendo. É uma troca, né? E eu acho assim, que quanto mais a gente mais aprende ensinando do que aprendendo. Né? É verdade. Porque a gente acaba vendo o processo do outro, né? A experiência com a oficina tem me mostrado isso. Né? Foi meu primeiro passo, assim, tentando ajudar as pessoas, né? E eu vi isso, que eu tô até tendo assim, um pouco de dificuldade de conciliar o meu processo com os processos alheios, sabe? Porque acaba acontecendo assim muita troca e eu tô tentando ser cada vez mais filtro, sabe? E não levar a história do outro para minha, entende? Porque eu sou muito influenciável, sabe? Eu confesso, eu sou uma pessoa muito influenciável. Eu começo a conviver com as pessoas, eu já começo a pegar os trejeitos delas e eu sou bem influenciável. E nessa questão da oficina, as pessoas vêm, às vezes, com uma carga meio pesada, meio forte, sabe? Algumas, não todas. Mas, e aí eu tenho essa dificuldade, sabe? De separar o que é meu, o que é do outro, sabe? O que eu posso passar, porque não é todo mundo, mesmo que, assim, esteja engajado no mesmo caminho, por assim dizer, mas não é tudo que eu posso dizer para uma pessoa que eu sinto que eu posso dizer para outra, sabe? Parece que por mais alinhado que esteja, tá em outra frequência, sabe? Não sei nem como explicar bem isso, que isso é tudo muito novo para mim, sabe? Como eu falei, eu tô aprendendo mesmo, sabe? Mas está sendo muito bom. Tá ampliando o meu horizonte, assim, de uma forma que eu nunca imaginei. Você faz assim, eu também passei muito por isso,
assim, de dar atenção às pessoas e assim, às vezes a gente não está preparada e eu terminava absorvendo os problemas delas, né? E de passar mal mesmo nos espaços, às vezes eu sou muito sensitiva e eu sentia quando as pessoas estavam com algum tipo de problema, né? E aí eu ia dar massagem nelas aqui só para relaxar, não era nem massagem, era o contato, sabe? Porque as pessoas também têm essa a falta do tato diferente de você tocar nela com carinho, com amor. E muitas vezes, quando eu dava essa massagem, que eu tocava a pessoa, tinha pessoas que passavam legal, entendeu? Mas tinha outras que, gente, eu passava a semana doente, entendeu? Eu passava a semana mal mesmo. Parece assim que a energia da pessoa, eu digo, minha filha, deixa eu te dizer uma coisa, você é o quê? É católica, você é evangélica, é o quê? Aí dependendo do que a pessoa dissesse. E, não, muitas vezes eu dizia, ó, procure seu pastor, procure um padre, procura um psicólogo. Eu nem comentava, na minha ideia era isso, eu tinha que indicar elas a um padre ou um pastor, vá lá e converse, porque você está precisando. Aí passou. Aí até que eu comecei a absorver, assim, que as pessoas, quanto mais atenção você dá, no caso, assim, tem pessoas que terminam confundindo, achando que é tua obrigação ouvir, que você tem que ter tempo, disposição, tem que ter palavras de conforto para dar, entendeu? E você começa a ser cobrada por isso. E até que eu comecei a ver que essa mistura, que eu estava me misturando muito, o que era meu e o que era da pessoa. Até que eu aprendi a entrar em contato com essas pessoas e fazer o seguinte, eu me coloco dentro de uma bolha, coloco ela dentro da bolha dela, e toda vez que eu ia tocar nas pessoas, eu pensava comigo, ó, você vai ficar com o que é seu e eu vou ficar com o que é meu. E nisso eu venho, toda vez que eu vou lidar com alguém, eu digo, você fica com a sua história, no meu pensamento vai preparando, você fica com a sua história, tenha palavras boas, né? Você vai falar aquilo que vem de dentro de você, mas sempre com esse pensamento, você fica com a sua história e eu fico com a minha. Entendeu? Porque a gente termina não... eu vou trazer até um tom aqui, porque às vezes as pessoas acham que o nosso ouvido da gente é ouvido de pinico. Vocês sabem o que é pinico, entendeu? Aí chega, fala, descarrega, fala. Aí quando termina, vai embora e pronto. Né? Aí muitas vezes isso termina mexendo com as nossas energias. Né? Então, foi uma coisa que eu aprendi, aí eu te digo, opa, vão tocar violão aí atrás de vocês. O Gustavo com a viola. Pois é. Viu? Então é isso, a gente não deixar de absorver. Cada um tem a sua história, a não ser que aconteça o que está acontecendo aqui com a gente. São trocas de experiências. Aqui flui uma energia boa, onde a gente quer que a outra esteja bem. Se não está, a gente passa, entendeu? A ver, a ouvir, a falar da maneira para que o problema que ela está passando, ou a alegria, seja lá o que for, nós também passamos. Né? A gente está aqui e somos... não é vulnerável. Nós somos assim, somos cíclicas. Tem dias que a gente está para lá, tem dia que a gente está para cá. Né? E o bom disso é essa maturidade que a gente está aprendendo em dizer não, em trabalhar a nossa estima, autoestima, é isso, é a nossa maturidade mesmo, em não deixar o outro nos ofender, em não deixar que o outro, com as suas energias, venham a mexer na nossa energia, né? Tá chateado? Disse alguma coisa? Não dá ouvidos, fica. E aí eu acredito que isso seja a gente... a nossa maturidade, é aceitar o outro do jeito que ele é, sem querer modificá-lo, porque cada um tem o seu tempo. Estabelecer os limites, né? A gente entender também quais são os nossos limites, para poder definir, né? Até onde eu posso ir, até onde é meu. E quando você falou isso da bolha, eu lembrei que antes mesmo de pensar nessa questão mais desses campos sutis, né?
eu tinha essa, assim, quando chegava perto de uma pessoa que me deixava meio para baixo, eu já ficava, meu corpo, minha energia, né? Meu corpo, minha energia. Aí ficava nesse mantra que, imaginando um filtro mesmo, né? Sabe esses filtros de barro? Né? Que é a minha referência, né? Eu ficava imaginando um filtro de barro, filtrando ali, né? E só entrando o que era bacana para mim, né? Meu corpo, minha energia. Isso me ajudou por muito tempo também, desvencilhar dessas outras energias que eu percebia que não era para mim, né? É muito interessante. Esse é um processo que a gente está aprendendo a estabelecer esse limite, né? É Que é isso, é importante. essa a palavra, limite, sabe? É isso que eu tô tentando a cada dia mais fazer. No começo, ali, nos primeiros dias, eu tinha essa dificuldade. Até o Gustavo me falou, ó, você tá exagerando. Tá exagerando, você tá ficando muito à mercê dos outros, você tem que estabelecer limite. E é isso que eu tô tentando fazer, sabe? Até acho que, tipo, das 6 horas, eu não pego mais no celular, sabe? Se alguém me manda mensagem, eu tô respondendo no outro dia. Até vocês não reparam se por acaso vocês mandar mensagem lá no grupo e eu não responder. É porque é isso. Porque se eu pegar o celular e alguém tiver mandado outra mensagem, eu sei que eu vou me envolver, sabe? E isso não vai fazer, eu sei que não vai ser bom pra mim. Então é isso que eu tô tentando fazer, sabe? Estabelecer esse limite. E isso acho que serve para todos, né? Todos os campos da nossa vida, todas as áreas, em qualquer circunstância. Em saber, né? Se desmisturar, né? Porque senão a gente fica muito afetada. Isso não é legal, né? Faz muito mal. Uma dica é quando vocês, né? Se vocês são muito sensitivas e têm, né? Sentem muito essa energia dos outros, é tampar o umbigo, sabe? Não sei se vocês já ouviram falar. Tampar o umbigo. Ou colocar um esparadrapo, ou os antigos colocavam, a minha avó mascava uma sálvia. Mascava a sálvia e colocava dentro do umbigo. E é isso porque o umbigo diz que é por ali que, né, a gente recebe todas essas energias, né, exteriores. Tanto que vocês devem já ter visto em algum lugar, nas tradições antigas, as vestimentas das mulheres, dos homens também, mas a maioria das mulheres, elas usavam essas faixas, né? Umas faixas assim por cima das saias, ou assim umas roupas mais cintura alta, assim, e justamente para tampar essa parte, né, do umbigo para se proteger, também por causa do frio, né, aqui a gente fala, a Raquel deve lembrar, a friagem, né, para não pegar a friagem. Então, aquece ali essa região do útero, né, principalmente quando a gente está aí menstruada, né, tampar o umbigo é muito importante. Então, se vocês têm, né, essa sensibilidade, é uma boa dica, tentem fazer. Você falando isso aí agora, eu tenho um professor que ele é da área da química, biologia, né? E ele não acredita nos chakras. Ele não acredita que tem essas energias nos chakras, né? E aí, que é o curso de aromaterapia que eu estou fazendo. E teve um dia que eu conversando com ele, aí ele, Marisa, o negócio é o seguinte, eu não acredito muito nessas coisas do emocional, dessas coisas de chakra, eu nunca vi, eu sou um cientista. Então eu tenho que ver, eu não posso só imaginar que o chakra existe, que tem lá os vértices balançando lá, então eu preciso saber. E a gente começou conversando e tudo, aí falamos nesse negócio de energia, aí fomos tirar uma foto. Né? Terminou a aula e fomos tirar a foto com todo mundo e o professor. Aí quando eu olhei na foto, eu digo, o celular, eu tirei no meu celular, eu digo, tá bem, professor, tu botou a mão no teu umbigo, ele, deixa eu te dizer uma coisa, tu sabia que toda vez que eu vou tirar foto, que eu me aproximo de uma pessoa que tem uma energia negativa, eu cubro o umbigo? Eu digo, mas por que tu faz isso? Aí ele, porque é uma energia, né? Eu digo, bem, então onde é que você vê a energia do umbigo? Porque você não acredita na energia dos chakras. Olha aí, onde é que está a sua crença? Aí ele, não, mas não sei o que eu digo, não, a mesma coisa. Se contradisse. Se contradisse, né? Eu digo, como é que tu não acredita nos chakras e agora coloca a mão
Não, mas a minha avó sempre disse. Eu digo, então, Os existe esse avós sabem que a avó- coisas, Que engraçado, né? Mas, ô, gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu até marquei aqui quando o homem é sobre o self-cão. Eu preciso saber o que mais um pouquinho, porque quando ele falou aqui, ó, dualidade, o homem manauí tem sua própria natureza dual, o lado humano e o lado cachorro. Sua natureza humana, embora simpática e carinhosa, não basta para ter sucesso na corte. E sua natureza canina, seu lado instintivo, que tem capaz. Me explica um pouquinho esse self-canino, self-cão. O self-cão, basicamente, ele representa a intuição. Entende? É como se fosse No homem, né? Isso, a intuição do homem. Que o cão faz esse paralelo com o lobo, né? Que é ali, não sei se é da mesma família, deve ser, né? Então, tipo, é esse paralelo que ela faz, né? Que o cachorro representa esse lado instintivo do masculino, entende? O Manauí, por exemplo, não soube, só por ele só, descobrir os nomes das moças. Ele precisou recorrer à intuição. E o homem, lembra que ela fala que é para imaginar todos esses personagens como aspectos de uma única psique, né? Então é como se o lado selvagem do Manauí, digamos assim, é o cachorro, fosse cachorro, entende? Eu acho que no próximo, ali, a natureza tenaz do cachorro, que onde a gente parou, acho que ela vai aprofundar isso. Vai aprofundar mais sobre isso, né? Isso. Mas basicamente é isso. É como se o cão fosse esse lado instintivo, selvagem do masculino. Agora deu para entender mais. Acho que aqui vai desenrolar mais, né? Vai sim. Eu acho, se eu não me engano, nesse próximo subtítulo ali, ela fala justamente sobre isso. Fala, Bela, você tá quietinha hoje. Tá. Eu anotei algumas coisas aqui que eu achei, assim, bonito dessa parte, bem intenso, quando ele fala da junção, né? E de que a gente assumir nossa natureza selvagem como um todo, assim, a gente não vai ser só uma parte, nem só outra parte. Estava falando muito da questão da vulnerabilidade, né? Hoje eu comecei a ler o livro aquele da Brené Brown, da coragem de ser imperfeito, né? Então, assim, sobre você gostar, você ter esses dois lados, né? E os dois conviverem em equilíbrio, mas a gente sempre vai ter os dois lados, né? Vai mesclar dois tipos de comportamento, né? Então, tem uma hora que ele fala assim da beleza selvagem de ser mulher, não importando as personalidades dos aspectos opostos, né? E quando você tem identificação e o vínculo, que seria o vínculo com você do autoconhecimento, e o vínculo com o outro, que é você amar o outro, né? Então, quando você se identifica e você se vincula, mas a gente fala até dessa parte do masculino, do sagrado masculino. Então, você se identificar e você se vincular os dois lados de um parceiro que você quer, que você tenha, ou que você é uma pessoa que você conheça, e você aceitar esses dois lados, né? Para você ter o amor pelo outro e também do autoconhecimento do amor para si, né? Que é o que a gente, pelo menos eu e vocês também aqui, que é o que a gente está buscando, né? Assim, esse olhar para si, se conhecer melhor, né? E ter o equilíbrio entre as duas partes e a identificação entre as duas partes. A Marisa estava falando da questão do que muda depois dos 30, né? E pelo menos, assim, na minha vida eu tive várias fases conforme a idade, assim. E aí eu percebi que quando eu tenho 30, eu vou fazer 31. Mas eu percebi que dos 29, quando foi se aproximando 30, parece que eu comecei a ter mais reflexões assim internas, e a gente começa a mudar um pouco o nosso ponto de vista sobre algumas coisas, do que a gente realmente quer para nossa vida, do que realmente faz a gente feliz. Então, assim,
eu acho que as reflexões na vida começam a mudar e algumas coisas meio que começam a emergir, assim, sabe? De dentro da gente mesmo, né? É como se fosse um ciclo, sabe? Parece que vira uma chavinha, assim, e aí a gente começa a buscar outras coisas, assim, outras procuras, essa coisa mais fundo no feminino, e muda um pouco, sabe? Eu acho Daí, que e é isso. nessa questão que você falou, Bela, eu acho que o mais difícil é a gente aceitar esse lado mais sombrio, né, dessa dualidade, né? Porque, como a gente falou no começo, o bonitinho ali, aquela que está socialmente apresentável, todo mundo sorri para ela. Agora, aquela parte mais sombria, às vezes a gente nem reconhece, né? E isso é Exatamente. isso a gente tem que fazer, porque ela sempre vai estar ali com a gente. Ela, nessa E a quando gente você está em isolamento, e quando você está olhando para você, e quando você está olhando as suas sombras, por exemplo, agora eu presto atenção nas minhas luas, né? Então vamos dizer assim, agora, então essa semana eu me peguei assim, eu quero tomar chá, eu tô com vontade de tomar chá preto, chá preto. Ainda me veio assim, quanto que eu olho para as minhas sombras? Quanto que eu quero ocultar essas sombras, deixá-las bem quietinhas e buscar, né, aquela coisa da perfeição e tudo mais. E quanto que eu olho para as minhas sombras? E será que eu olho acolhendo e mudando? Ou será que eu olho criticando e tudo mais, né? Então, acho que serve muito isso. Então, a gente ser vulnerável, admitir que a gente não vai ser perfeito e que a vida não vai ser perfeita e tudo bem, vamos viver por enquanto dessa maneira, assim, sabe? Então, eu acho que às vezes a gente fica numa coisa assim, querendo se descobrir, se melhorar, mas o quanto a gente acolhe as nossas sombras com carinho, né? Porque lá o julgamento e a crítica externa a gente já tem bastante, né? Então, isso, mas o quanto que eu tô olhando para as minhas sombras, mas estou acolhendo, né? Porque para criticar, para julgar o externo, as pessoas destrutivas, né? Essa mescla de energia a gente não tem, mas e agora a gente acolher aquilo e falar assim, não, mas eu gosto de mim, mesmo assim eu me aceito assim. Obrigada, mas eu tudo bem, eu me acolho dessa maneira tá é, tudo certo, obrigada. é assim que eu sou e ponto final, né? Como você falou, a gente já tem É, julgamento demais. A gente não precisa ficar se julgando e se criticando, né? E se impondo limite com esse tanto de limite que a gente já tem que seguir, né? Por causa da sociedade que a gente convive, né? Eu acho que se cada vez mais as pessoas se propossem a buscar pelo autoconhecimento, acho que diminuiria, acho não, com certeza diminuiria, olha, pela metade os diagnósticos de bipolaridade, sabe? E dessas questões assim como depressão também, porque isso quando você entra, começa ali, né, dar os primeiros passos no autoconhecimento e vai desenvolvendo, acho que muita coisa assim muda, né? Você começa a se perceber e a se entender e como você falou dela, tá tudo bem, você não é louca, você não é desequilibrada, é a sua natureza, você só precisa achar a melhor forma de equilibrar tudo isso, né? Acho que equilíbrio é o que a gente tem que buscar sempre, né? Em tudo. Uma delícia essa leitura de hoje. não, certamente. Exatamente. E quanto mais a gente se conhece, né, menos, mais a gente também consegue reconhecer, nossa, tô sentindo, o que que eu tô sentindo? Por que que eu tô sentindo isso? Nossa, tô com um pensamento tão assim, mas qual que é o ambiente que eu tô convivendo? Será que eu tô assim por causa do ambiente ou será que eu tô assim, o porquê do que eu tô sentindo, por que eu tô sentindo, sabe? Assim, quanto mais a gente se conhece internamente, mais as coisas começam a fazer sentido, sabe? Uhum. Parece que umas coisas vão se encaixando, outras vão clareando e E por aí outras a vai. gente vai até deixando pra lá, né? Porque tem muita coisa, eu vejo isso, tem muita coisa que eu vejo que no meu processo pessoal que às vezes não é hora ainda de eu cavar naquele terreno, sabe?
Às vezes você precisa descobrir uma coisa para depois você ir em busca de outra, né? Aos pouquinhos, né? Como você falou, ao longo da nossa vida, a gente vai percebendo que a gente passa por várias etapas, várias fases, né? Isso é muito importante, é assim que a gente vai, né, se descobrindo e evoluindo, né? Adorei essa leitura. Então, eu saio daqui, cada vez que a gente faz uma leitura, eu saio refletindo, vejo o que eu posso incorporar para mim. E casualmente naquela semana, assim, eu falo com a minha mãe lá no sul, falo com a minha sogra, com amigos, e eu faço a propaganda, porque eu participo do encontro, vamos lá, e eu vejo que não flui, porque não é, como é que eu vou te explicar? Por isso que eu acho aqui que nós todos aqui estamos na mesma sintonia, nessa mesmo ciclo, nesse mesma roda de respeito, de estudos, de harmonia, né? E parece assim que elas não entendem. Eu falo, elas acham muito legal, vou ler esse livro. Tem uma amiga minha que ela é até bem mais jovem do que eu, mora aí no Rio Grande do Sul. Vamos participar, ela acha o máximo, mas na hora que eu digo, vamos participar... Vocês viram quantas pessoas tem lá na tenda, né? Vocês viram? 245 pessoas. Quantos por cento que tá aqui hoje? Mas, gente, eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Eu preciso de muito tempo para começar a assimilar as coisas. Então, quando você fala das suas amigas, eu já me vi nesse lugar. Já fui essa amiga. Já fui. Porque aí, quanto tempo, né? Desde quando eu morava em Brasília ainda, 5 anos atrás, eu ouvia falar de sagrado feminino e eu ficava, que loucura. Aí depois eu falei, não é tão loucura assim, né? Umas coisas que são interessantes. E aí, com o tempo, aquilo foi se familiarizando, né? E aí, cada um tem seus processos, né? Por mais que seja interessante, às vezes ainda não despertou o suficiente, né? Então, eu me vejo nesse lugar aí, que eu preciso de muito reforço positivo para poder fazer o negócio fluir. É verdade. Nossa, quanto tempo que a gente não passa enrolando, né? E o bom é que também aqui quando a gente tem desperta essa faz um troca boom. sincera, né? E aqui a gente tem um espaço, né? Aqui também eu fico falando para várias pessoas, mas ainda não chegou o momento de estarem aqui, né? Mas o bacana disso tudo é porque a gente, mesmo que não tenha essa troca com a outra pessoa que é mais chegada, é mais da família ainda, né? É reconfortante a gente poder ter esse espaço, né? E poder trocar, né, Raquel? E aí, como você está falando, que aqui a gente tem a vontade, às vezes, bem mais do que se estivesse com algum parente, algum amigo, né? E ainda bem que tem esse espaço para a gente poder se deleitar com tudo isso. Tem que agradecer a tecnologia, né? Porque se fosse uns 20 anos atrás, não ia ter essa possibilidade. A gente está fazendo isso à distância, olha só, cada uma em uma região, né? Como a gente estava falando antes, a quilômetros de distância, milhares de quilômetros, e a gente mesmo assim consegue estar junto, né? Isso é maravilhoso. Os benefícios da modernidade. A gente estava até viajando sobre isso aqui. Se a quarentena tivesse acontecido 20 anos atrás, estava todo mundo doido, né? O que a gente ia estar fazendo? Como é que a gente ia poder estar... internet, Jesus. Deixa eu apresentar para vocês esse aqui. Esse aqui é o Ferdinando. É aquele que não gosta de você? Dê oi, Ferdinando. Esse é o Ferdinando. Ai, que lindo. Gente, como eu falei para vocês, eu estou com compromisso, eu já tá. Vou receber uma convidada aqui e ela chegou. Sim, vamos lá. A Raquel também tem compromisso, eu também tenho que ir lá ver mamãe. Tá bom. Então vamos se despedir.
deixamos para amanhã mais um pouquinho, tá Ó, bom? então Mas tá foi bom. muito Um boa essa beijo. leitura. Obrigada. Graças, Muito mulheres. boa. Obrigada por estarem aqui. Tá, beijo.